Antes de eu te contar por que eu te fiz esse convite, eu quero começar de onde a série começa falando. A terceira temporada da série Uma Nova Mulher da Netflix, ela abre falando sobre uma ponte. Uma ponte entre as pessoas que já partiram e as pessoas, nós que ainda estamos aqui nesse mundo. E de muitas gerações, nossos bisavós, nossos avós, nossos pais, como isso influencia a nossa vida hoje. A série fala algo que, no fundo, é tudo o que a gente vê e sente quando a gente está numa constelação. Essa ponte que passa dentro da nossa própria história. O que os nossos antepassados não puderam viver, não puderam chorar, não puderam resolver, continua vivo. Especialmente na nossa história, em nós, nos nossos namores, nos nossos medos, nossas escolhas. Aliás, nas escolhas que a gente acha que a gente faz por nós mesmas. É disso que essa história, que essa série fala, é disso que a gente vai conversar juntos. Fica comigo. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Aline Mello Brentegani, lá do @Vida Sistêmica do Instagram, e eu trabalho com constelações familiares e essa terapia sistêmica desde 2018. Desde então, eu percebi na minha vida e na vida das pessoas que eu atendo que nada acontece na nossa vida que não esteja interligado, emaranhado, costurado com a vida das pessoas que vieram antes na nossa família. E esse grupo aqui, ele vem para, através da série, mostrar para você esse exemplo de coisas que acontecem com os personagens e talvez aconteça com você. E eu vou ser honesta, eu cheguei nessa temporada num momento em que eu mesma me perguntava: o que que eu ainda carrego que não é meu? Que amor, que lealdade eu sustento na minha vida por outra pessoa? O que que eu quero deixar para trás definitivamente, o que que eu quero passar adiante daqui para frente. Por isso que essa série, desde que ela veio, ela me pega muito profundamente. Ela não dá as minhas respostas, mas ela me deixa de verdade com muitas perguntas interessantes. E fica comigo que eu quero que você aproveite também essas perguntas para você. Uma das coisas mais bonitas dessa temporada que eu percebi nesse primeiro episódio é que as três amigas, melhores amigas, estão em fases completamente diferentes do amor. E eu aposto que você, quando você olhar para elas, você vai reconhecer talvez a sua própria fase. Ou aquela que procura um amor, como a Ada, que está no começo de algo novo, querendo encontrar um grande amor, mas com aquele medo de se entregar de novo e sofrer as mesmas coisas. Quantas de nós não passamos por isso? Quantas de nós deixamos de nos arriscar no amor com medo das coisas se repetirem? A Sevgi, que está tentando aumentar a família, trazer um novo amor, o amor de mãe, o amor de esposa, de pais, querendo acolher, querendo receber e passar a vida adiante. E a Leila está numa pergunta talvez mais difícil de todas, que é: eu ainda estou presente nesse casamento? Eu ainda amo meu marido? Ou eu tô aqui por lealdade, por hábito, por medo, tendo medo de desmontar o que eu construí a tanto custo? Então são três mulheres, três fases, e sistemicamente falando, isso é muito bonito, porque o amor nunca é uma coisa só. Ele tem ordens, ele tem momentos, ele tem direções. Às vezes ele pede para começar, às vezes para crescer, às vezes terminar com muita honra, com muita gratidão. E na live na terça-feira a gente vai olhar para cada uma dessas fases e também poder se perguntar em qual dessas fases do amor eu tô agora. Tem uma frase no meio da história que para mim é uma chave muito importante sistemicamente falando. A Sevgi diz, quando está com a entrevistadora da adoção, que já que ela recebeu tanto da vida, agora ela quer passar a vida adiante. Isso no trabalho sistêmico tem um nome, é o equilíbrio entre dar e tomar. É a ordem sistêmica talvez mais silenciosa do amor, quando a gente recebe a vida dos nossos pais, que receberam dos seus pais, ela vem como se fosse uma corrente de muito, muito longe. E quando a gente está nesse lugar de poder passar isso adiante, o que a gente recebeu de tão grandioso, né, a gente sente uma responsabilidade muito grande, né? Não para a gente devolve para frente, para os filhos, para quem a gente cuida, para o mundo e principalmente para a vida. A gente fala muito isso, o fluxo da vida passa por nós. Então, quando a Sevki diz eu quero retribuir a vida, ela está fazendo o gesto mais saudável, falando aí, né, da doença dela que existe num sistema. Ela está deixando que esse amor flua na direção certa, para frente, adiante. E eu queria te perguntar, aproveitando, que como você fez, como você sente ao ter recebido algo de tão grandioso como a vida, como você tem passado ela adiante? Muitas mulheres me perguntam, bom, mas eu não tive filhos, eu não decidi não ter filhos, como passar a vida adiante então? Nós podemos passar a vida adiante de várias maneiras quando a gente fala da filosofia sistêmica. Sim, através dos filhos, mas também através do nosso servir no mundo. Como que a gente
coloca o nosso propósito, a nossa força vital na vida, seja como uma cirurgiã, como a Ada, seja num restaurante com o nome da avó, da Leila. Então, não é só através dos filhos que a gente passa a vida adiante, como a Sevig falou. Essa foi a leitura sistêmica apenas do primeiro episódio da série, e eu aproveito para dizer para você não deixar de assistir todos os episódios e de relembrar do nosso encontro na terça-feira, dia 14, às 19 horas, onde a gente vai falar sobre essa série junto com a lindíssima, maravilhosa Angélica Oliveira. Não deixe de estar com a gente. Eu volto amanhã com essa resenha sistêmica do segundo episódio. Até!